Pessoal, a gente teve aí a votação em 2 turnos da PEC do orçamento impositivo, né? E tem várias pessoas comentando o assunto, mas não entendendo exatamente o que foi votado, o que foi aprovado aqui. Mas antes de continuar esse vídeo, eu peço que você se inscreva aqui no canal, youtube.com/nblivre, deixa o seu joinha aí, clica no sininho, compartilha com os amigos e vamos que vamos. Aliás, esse compartilha com os amigos mesmo, que é um assunto que... apesar de parecer simples, assim, que você entende só de ler uma manchete, é um pouco mais complexo do que isso, mas eu vou colocar aqui para vocês. Bom, o que a gente votou foi a proposta de emenda à Constituição número 2 de 2015, que altera os artigos 165 e 166 da Constituição Federal. Bom, basicamente é uma PEC que em 2015 foi assinada assim, por praticamente todos os partidos políticos, foi assinada pelo então deputado Jair Bolsonaro, pelo deputado Eduardo Bolsonaro, que inclusive nessa votação também votou favorável. Então, de start já está saindo matéria na imprensa de que a votação foi derrota para o governo. Não foi derrota para o governo coisa nenhuma, o governo encaminhou votação favorável, o PSL votou favoravelmente, os partidos da base do governo votaram favoravelmente e discursaram favoravelmente. Então, isso aí tem guerra entre os poderes, o governo está apanhando, que baboseira. Começa daí, o próprio Eduardo Bolsonaro, lá até citei ele no discurso, falei que ele tinha assinado a PEC em 2015, estava lá na minha frente quando eu discursei e votou favoravelmente a PEC. Mas vamos lá, o que basicamente o projeto faz, né? O projeto, ele obriga o Poder Executivo a executar as emendas de bancada. E o que isso significa? Que no parlamento, como em diversos parlamentos no mundo, os parlamentares têm direito a dizer para onde parte do orçamento vai. E é uma parte pequena do orçamento que os parlamentares têm direito de dizer para onde vai. Para quê? Justamente para representar, principalmente nos países, né, que você tem o voto distrital, para representar os seus distritos, né? Então, para representar suas regiões. Então, o parlamentar é eleito em determinada região do estado de São Paulo, essa região tem uma Santa Casa, essa região tem alguma instituição de caridade, como um GRAAC, como uma ACD, que está precisando de recurso, que está precisando de custeio, tem todo ano, né, esse parlamentar tem o direito de destinar 15 milhões, sendo metade desses 15 milhões, 7,5, para instituições de saúde e a outra metade para o que ele quiser, de segurança pública, infraestrutura, mobilidade urbana, educação. Se for para a própria saúde também, se ele quiser investir 100% da emenda em saúde, também pode. Só que qual que é o problema disso? Qual que era o problema que as emendas estavam gerando? Basicamente, o governo liberava emenda para os aliados e trancava para os inimigos. Isso o governo Temer, isso o governo Dilma, basicamente porque utilizavam isso como moeda de troca para comprar parlamentar com base na emenda. Então, se eu te dou uma emenda, você vota comigo, se eu me dar uma emenda, não vota comigo. A PEC faz com que seja obrigatório que todos os parlamentares sejam atendidos e tenham as suas emendas executadas, no caso, as emendas coletivas, né, que são aquelas determinadas pela bancada. Então a bancada do estado de São Paulo tem um grande projeto, por exemplo, para ajudar no financiamento do ferro-anel que vai ser construído lá em São Paulo, é um projeto do governador. Então o presidente da República, né, aquele que executa o orçamento, é obrigado a dar isso aí e não pode negociar. Tá na lei, tá na Constituição, tem que fazer, não pode negociar e o parlamentar fica livre para atender a sua base eleitoral e para votar de acordo com a sua consciência, né? Acabou o troca-troca. E aí uma das questões, né, que até me preocupou a primeira vez que eu vi o projeto, que eu acho importante ressaltar também, mas isso aí não é ruim com o equilíbrio fiscal? E se não tiver dinheiro, ainda assim vai ser obrigatório pagar essas emendas? Não, né? E aqui eu leio para vocês do projeto do artigo 165, parágrafo 17. Se verificado que a reestimativa da receita e da despesa poderá resultar no não cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o montante de execução obrigatória poderá ser reduzido em até a mesma proporção da limitação incidente sobre o conjunto das demais despesas discricionárias. Ou seja, se a gente entrar numa crise, por algum motivo inesperado, o governo arrecadar menos ou gastar mais, o governo pode cortar esse dinheiro das emendas, pode sim, até deixar sem emenda nenhuma, desde que nas outras despesas discricionárias, ou seja, nas outras despesas nas quais o governo pode decidir para onde o dinheiro vai,
porque tem despesa, por exemplo, que o governo é obrigado a financiar. Saúde e educação, por exemplo, são duas verbas que a Constituição obriga um valor mínimo a ser investido pelo governo federal, então o presidente da República não pode fazer nada com esse dinheiro que não seja investir em saúde e investir em educação. Então, se a gente entra numa crise e o governo tem que cortar a emenda, ele pode cortar a emenda desde que ele também corte na carne na mesma proporção. Ou seja, ele não retalia deputado falando, não, putz, a gente tá com uma crise aqui, eu vou ter que segurar o orçamento pros inimigos e liberar pra minha base, porque, puta, não vai dar pra liberar pra todo mundo, então não vai ter mais essa desculpa, né, de, não vou cumprir a meta fiscal, então vou segurar a sua emenda, mas vou liberar dos meus aliados. Não vai mais ter essa desculpa. Libera pra todo mundo. Se não der pra liberar, ninguém tem também. Tem corte na verba de todo mundo e do próprio governo enxuga a máquina pública e corta as próprias despesas pra gente cumprir a meta fiscal. É um baita avanço na harmonia dos poderes, na independência dos poderes, acaba com uma relação muito pouco republicana de corrupção que você tinha praticamente, não corrupção propriamente dita, mas até uma compra institucional de parlamentares que existiu durante os últimos anos por meio dessas emendas, e agora a gente tem independência para agir sem ter chantagem de nenhum tipo de governo, sem ter chantagem de nenhum tipo de instituição. Agora o parlamento, independentemente da sua composição, não está mais sujeito a nenhum tipo de chantagem do Palácio do Planalto, e o que é uma mudança institucional. Não é para esse parlamento, não é para esse governo, para todos os parlamentos futuros e para todos os governos futuros. É isso aí. Um abraço e até mais. E aí você que quiser ver o meu discurso no plenário sobre esse assunto, né, que eu justamente falo para vocês, que cito o Eduardo Bolsonaro, né, ele estava lá no plenário, só esperar que já vai tocar aí para vocês. Roda o VT. Está iniciada a votação, deputado Kim, depois deputada Érica. Senhor presidente, senhores deputados, acredito que esse projeto seja um grande avanço institucional para o nosso país a partir do momento em que nós que defendemos um legislativo independente, nós que defendemos a harmonia entre os poderes, nada mais coerente do que defender que o Poder Executivo não tenha mais na mão uma moeda de troca para comprar ou vender parlamentares. Agora o próprio Congresso Nacional poderá determinar nas suas respectivas bancadas como o orçamento vai ser distribuído, como acontece em diversos países desenvolvidos pelo mundo. É absolutamente o que nós escutamos nas urnas, o que nós escutamos nas ruas, quando a maior parte de nós, da renovação do Congresso Nacional, fomos eleitos. Acabar com toma lá da cá, acabar com negociata. E é disso que se trata o projeto. E mais, o projeto ainda inclui responsabilidade fiscal na medida em que, no seu artigo 2º, prevê que, no seu parágrafo 17 do artigo 1º, prevê que, se for verificado que a estimativa da receita e da despesa poderá resultar no não cumprimento da meta fiscal, na mesma proporção que o governo cortar os seus gastos discricionários, ou seja, não as despesas recorrentes, aqueles sobre os quais o governo tem poder, o que o governo cortar na carne, o governo corta exatamente igual nas emendas. Não pode mais utilizar a meta fiscal como desculpa para dar emenda para aliado e cortar a emenda de inimigo. Não dá mais para usar a meta fiscal como justificativa para contingenciar verbas legitimamente votadas neste parlamento, para que nos seus respectivos estados, os parlamentares que hoje, infelizmente, devido ao nosso pacto federativo, precisam repassar esse dinheiro para os estados e para os municípios. Agora, essa decisão vai ter a palavra final da Câmara dos Deputados do Congresso Nacional. Chega de utilizar a emenda como moeda de troca para votação. O parlamentar vota de acordo com as suas convicções e tem a emenda garantida pelo texto constitucional. É disso que se trata essa proposta e, justamente em razão disso, tanto eu como o meu Partido Democratas vamos votar sim, senhor presidente, para a matéria, e a gente espera também que seja votado a quebra de interstício para que a gente já consiga avançar rapidamente com essa matéria em 2 turnos. E lembrando, porque já tenho certeza que setores da imprensa vão utilizar essa votação
para fingir que isso foi uma derrota ao governo, que essa não é uma derrota ao governo, esse não é um ataque ao governo. O próprio presidente Jair Bolsonaro, quando era deputado federal, assinou a proposta de emenda à Constituição. Nosso colega aqui, deputado Eduardo Bolsonaro, também assinou essa proposta de emenda à Constituição. Não se trata de nenhum ataque, retaliação do Legislativo em relação ao Executivo, como algumas matérias da imprensa já querem fazer parecer. Pelo contrário, senhor presidente, é exatamente o que o anseio popular e o que o discurso do presidente defendem. Terminar com o tomar lá da cá, parlamentar votando com a sua convicção e emenda garantida pela Constituição. Obrigado, presidente.